Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá a todos, aqui é o Thiago Reis, a gente está aqui em mais uma gravação do nosso podcast. Comigo hoje, estou aqui com o Lucas, que coordena aqui o nosso time de podcast, e também estamos com um convidado hoje, que é o Léo Maranhão, que é um cara aí que manja tudo de ETFs. Obrigado aí pelo convite, admiro muito o trabalho de vocês e é uma satisfação aí compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? Eu sou o Lucas, eu gostaria também de agradecer o Leonardo Maranhão pela presença, né, Léo? Léo, conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu voltei agora em dezembro da Europa, então foi lá que eu tive contato com esse mundo dos ETFs. Foi um mundo novo, né? Se hoje a gente fala ainda pouco sobre ETFs no Brasil, imagina lá em 2014, né? Fiz um mestrado em finanças lá em Frankfurt, né? Que é uma das capitais financeiras aí mundiais, então foi uma experiência muito, muito bacana de estar numa cidade como essa e muito internacional também, né? E de ter essa experiência dentro desse mercado dos índices, dos ETFs, que antigamente a ideia que eu tinha principal era que os índices serviam mais como referência mesmo, né? Eu lembro, muita gente está acostumada às vezes a ver sobre o índice DAX da Alemanha, o S&P 500, de ler nos jornais, para saber como que está realmente o mercado de cada país ou de cada região, né? Mas eu não sabia que, na verdade, trilhões de dólares são, na verdade, investidos também em produtos que seguem esse tipo de índice, né? Então foi uma experiência assim, bem interessante e percebendo como ainda é muito novo no Brasil, né? Eu comecei a olhar um pouco para esse mercado aqui no Brasil e compartilhar um pouco do conhecimento, da experiência que eu adquiri ao longo do tempo. E eu percebo que existe realmente uma abertura muito bacana dos investidores para esse tipo de produto no Brasil. Hoje a gente vai gravar de um jeito diferente, né? O Lucas, ele selecionou algumas perguntas que os leitores mandaram nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, e a gente vai debater aqui, tanto eu quanto o Léo. Lucas, quais perguntas chegaram do Instagram e das redes sociais? Olha, eu vou começar com uma pergunta do Gustavo Pereira. Para os iniciantes e aportes menores, ETF ou tentar abrir uma carteira internacional, qual é a melhor opção? O que compensa? Eu acho que a facilidade do ETF ela é muito evidente, né? Porque hoje com praticamente hoje deve estar em torno de 150, 160 dólares, você consegue um ETF muito bem diversificado. Então, se for um ETF, por exemplo, do índice S&P 500, você já está automaticamente diversificado, né, nas aproximadamente 500 maiores empresas dos Estados Unidos e sem precisar ficar acompanhando muito empresas individuais. Então, eu acho que isso é uma facilidade muito grande que os ETFs trazem, né, principalmente para quem quer começar a investir num mercado diferente, que às vezes você não tem um conhecimento tão aprofundado daquele mercado, você pode investir simplesmente no mercado como um todo e com ele você está com as principais empresas, né, daquele mercado e que no caso dos Estados Unidos não deixam de ser também as maiores empresas do mundo. Houve algum incidente que te fez perceber que o ETF se torna uma alternativa importante não somente para o investidor iniciante, como também o mais experiente? Olha, os ETFs, a questão dos fundos de índice, né, ela já é um pouco antiga, lá dos anos 70, com o John Bogle, né, que é o fundador da empresa Vanguard, que hoje é uma das maiores do mundo em termos de gestão de ativos, e ele que criou o primeiro fundo de índice, né, então era um fundo tradicional, só que ele simplesmente replicava o índice S&P 500. Mas o crescimento cada vez maior nos últimos anos e principalmente na última década, eu acho que se deu muito por dois motivos, né? A questão dos custos, então você, através de um ETF, pelo fato dele simplesmente seguir um índice, ele não tem ali uma tomada de decisão de um gestor, não precisa ter uma equipe grande de pesquisa por trás, ele reduz bastante os custos, né? E isso acaba fazendo a diferença, principalmente no longo prazo, quando você tem, por exemplo, sair de um fundo que você vai estar pagando aí 2% de taxa de administração, você vai para hoje um ETF que você consegue, inclusive,
por 0,03% de taxa de administração. E aliado a isso, a dificuldade que muitos fundos, muitos gestores têm de conseguir superar, né, justamente o mercado. Então, muitos investidores perceberam que acabava valendo mais a pena ter o investimento dele num ETF ou num fundo de índice ligado ao S&P 500 do que pagar taxas altas para gestores que muitos não estavam entregando aquele resultado, né? Tem diversos estudos, e eu acho que para mim o melhor livro é um livro chamado The Incredible Shrinking Alpha, né, que mostram que tem sido cada vez mais difícil superar as médias de mercado. Cada vez menos investidores têm conseguido criar o chamado alfa em relação à média do mercado, por isso que chama o nome do livro, The Incredible Shrinking Alpha, né? É até um assunto, de certa forma, delicado, porque a gente tem muita admiração pelo Warren Buffett, mas até o Warren Buffett tem tido dificuldade de superar o índice nos últimos 10, 15, 20 anos. Né, também pelo tamanho do portfólio que ele administra, mas porque tem sido mais difícil também, tem tido mais competição, cada vez mais pessoas tendo acesso a informações que poderiam levar a uma criação de alfa, né? Então, o ETF ele ganha atração muito por conta disso. Já que está sendo difícil criar alfa, vamos nos apegar à média de mercado, e daí você escolhe a média de mercado que você quer, né? Você quer o SP 500, no Brasil tem aqui o IVVB11, né, que replica o SP500, você quer a média de mercado das ações brasileiras, o Ibovespa, tem o BOVA11, enfim, você pode se apegar ao mercado que você quiser e ter um rendimento próximo da média, o que não necessariamente é ruim, né? O SP500 e o Ibovespa tiveram aí nos últimos 50 anos um rendimento de mais ou menos 10% ao ano em dólares, né? O que é um rendimento bom. Concordo, realmente. E muitas vezes as pessoas também não percebem que um resultado, um rendimento até maior, que supera o mercado, muitas vezes ele é carregado de um risco maior, né? Então, por isso que é interessante essa questão do alfa, né? Que realmente é você ter um retorno maior, mas sem gerar um risco também muito maior também, né? Então, isso é uma das questões que às vezes as pessoas não levam em conta, que por que talvez um gestor ou até mesmo um investidor individual está conseguindo resultados talvez muito expressivo, só que às vezes ele está carregando um risco muito mais alto ali também. Vou até fazer uma pergunta para você. Nos Estados Unidos, a gente tem uma indústria que é de trilhões, literalmente, em ETFs, né? A BlackRock, que talvez seja a maior do mundo em gestão de ETFs, ela tem cerca de 7 trilhões com T de Thiago, né? Em recursos administrados, a grande parte disso em ETFs. Por que no Brasil você acha que ainda não decolou essa indústria? Se não me engano, são apenas, entre aspas, algumas dezenas de bilhões, né, por volta de 30 bilhões, se não me engano, você pode me corrigir se eu estiver enganado, que estão aí em ETFs. E é um percentual muito menor do que é lá fora. Olha, eu acho que isso é um movimento natural, né? Então, o próprio John Bogle, lá nos anos 70, ele foi duramente criticado, chamado até de anti-americano na época, né? Como que você vai se contentar com a média? Então foram décadas assim de trabalho dentro do próprio mercado americano, de educação também dos investidores em entender os benefícios que os ETFs trazem. Mais recentemente, isso é um movimento que tem acontecido na Europa. Hoje você já vê muitas pessoas que estão começando a investir ou, né, não são da área, e a forma principal que eles têm é de investir através dos ETFs. E mesmo quem é experiente também consegue fazer a gestão deles de uma forma simples. Então, acho que é tudo uma questão de tempo mesmo. Agora que começou essa discussão no Brasil, eu acho que também tem muito a ver com a indústria, né? Os ETFs, eles não são interessantes para o setor tradicional da indústria. As grandes gestoras, elas não é interessante para os grandes bancos e corretoras, porque as taxas de administração dos ETFs, como eu mencionei, são muito baixas, né? Então, a questão das comissões também, elas são acaba não sendo tão interessante assim para a indústria. Mas eu acho que é questão de tempo, porque aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa. No próprio Japão, esse ano, em janeiro, a quantidade de patrimônio administrado por fundos de índice e ETFs já superou de fundos tradicionais. Então, já tinha acontecido isso nos Estados Unidos também ano passado. Então, acho que é um caminho. Essa discussão só agora que a gente está começando a ter no Brasil. Então, vai demorar um pouquinho aí.
O Lucas Coelho no Twitter, ele quer saber, vale a pena investir nos Estados Unidos através somente de ETFs? Isso eu quero saber o lado do ETF do Leonardo e o lado das ações do Thiago. Bom, deixa eu dar um overview. Eu acho que são caminhos diferentes, tá? Não necessariamente um é melhor ou pior que o outro. Eu acho que existem basicamente 4 caminhos para você investir fora. Primeiro, eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos uma parcela fora. A gente viu que nessa crise o SP500, aí, o IVVB11, que representa o SP500, já está na máxima em reais, né? Porque o dólar disparou e o Dow Jones e o SP500 caíram não tanto assim quanto o dólar valorizou. Então, mostra que quem teve uma diversificação internacional já está no lucro, né? Pelo menos nessa parte aqui já tá pelo menos um patrimônio recorde, ou muito próximo do recorde. Então, primeiro, investir lá fora faz sentido, né? Traz uma diversificação, traz um retorno com um risco menor, não vou nem dizer menor, mas descorrelacionado com o que vemos no Brasil. De certa forma, vimos isso nessa crise, né? Agora, quais os caminhos para investir fora? Um caminho é esse do ETF no Brasil, que é o IVVB11. Eu estimulo, eu tenho umas poucas cotas aqui, assim, não é o caminho meu preferencial, mas ele tem algumas vantagens, porque ele é rápido, ele permite você comprar de maneira simples, você declara como se fosse uma ação qualquer, não tem muita dificuldade. Agora, eu sou um investidor que busca alfa. Eu acredito que, ao longo do tempo, eu consigo ter um retorno acima da média de mercado. Então, estou falando de Thiago, prefiro comprar ações individuais, como Google, Facebook, Apple, etc., que passem nos meus critérios de investimento, do que comprar uma média de mercado, né? E daí existem vários caminhos para isso. Eu posso comprar o BDR, né? Ou posso abrir uma conta numa corretora no exterior. Mas eu sou um investidor apaixonado, né? Eu gasto a maior parte das minhas horas do dia justamente estudando essas empresas. Tenho equipe de análise aqui que trabalha junto com a gente. Nem todo mundo tem essa paixão, tem essa vocação, tem essa estrutura que a gente tem aqui na Suno. Para muitas dessas pessoas, né, faz sentido você comprar um ETF, né? Então, essa é um pouco da minha visão. Daí o ETF de exterior, você pode comprar o IVVB11 no Brasil, ou você pode comprar lá fora, tem mais ETF do que ação listada, se bobear, né? Assim, então, o que não falta são opções lá fora, certo, Léo? É isso mesmo, eu concordo 100% com o que você falou. Eu acho que é uma questão muito de custo de oportunidade, né? Para muitas pessoas, o fato dela se dedicar muito mais tempo para estudar as empresas, para estudar o mercado, talvez não compense, né? Talvez ela não vá conseguir um resultado melhor do que simplesmente investir no ETF do mercado e ocupar aquele tempo dela com o trabalho dela, que é onde ela vai ganhar mais, talvez vai conseguir aportar mais focando no trabalho dela. Então, acho que não existe o certo e errado, né? Eu acho que existem agora mais opções, mais alternativas, e cada um vai se identificar com uma forma que gosta mais, né? Nos próprios ETFs, tem pessoas que vão preferir abrir uma conta no exterior, investir em ETFs através dos Estados Unidos ou de outro país, e outros que vão preferir ficar só no IVVB11 aqui no Brasil. Então, acho que hoje a gente tem cada vez mais opções, né? Alternativas, e que cada um vai poder escolher a que mais lhe agrada. Uma outra alternativa também são os fundos, né? Acho que a gente vai ver cada vez mais no Brasil fundos parecidos como, por exemplo, o da Geo Capital, que foca exclusivamente no investimento no exterior, tentando criar um alfa. Você vai pagar uma taxa de administração e, se eles fizerem uma boa gestão, você vai ter um retorno acima do SP500. Esse é um outro caminho também. Então, a gente mostrou aqui 4 caminhos para quem quer investir no exterior, cada um com prós e contras, né? Então, o primeiro é o ETF, tanto no Brasil quanto fora. O segundo é você comprar BDR. O terceiro é você comprar ações diretamente fora, abra conta numa corretora, né? E o quarto seria comprar fundos que aplicam majoritariamente fora do Brasil. Queria saber do Leonardo a experiência que ele teve na Alemanha, justamente com alemães, com estrangeiros adquirindo ETFs do Brasil. Como é que é a cabeça do investidor estrangeiro quando ele vai ter uma estratégia em determinado país que pintou uma oportunidade ali e ele vai, sem ter o modo Thiago Reis de
investigar os investimentos? Tem até uma história bem engraçada que ficou muito marcada para mim, porque eu percebi assim ainda mais, né? Eu já trabalhava na área e foi um dia que eu percebi ainda mais essa facilidade que os ETFs trazem, né? Que a gente chama o Joesley Day, né? Aquele dia que na época o presidente Michel Temer quase renunciou, enfim, por causa daquelas denúncias do Joesley Batista. Foi um dia que, do ponto de vista em dólar ou em euro, né? O Brasil estava quase 20% mais barato em questão de minutos, assim, porque a Bolsa do Brasil estava caindo, o dólar estava disparando, e eu lembro de escutar alguns colegas alemães que estavam sentados do meu lado, falando do Brasil e tal, e de repente, quando eu me dou conta, eles me contam que investiram no Brasil, através de ETFs, né, e isso foi uma forma muito simples, porque eles basicamente abriram a corretora deles, né, o home broker, digitaram o código de um ETF do Brasil e pronto, em questão de minutos eles tinham investido no Brasil, sem burocracia, sem vínculo nenhum, né, o único vínculo que eles tinham ali com o Brasil, no caso seria eu, mas eles não chegaram nem a me perguntar na época tanto assim sobre o mercado do Brasil, eles viram meio mais uma experiência assim de querer especular um pouquinho, sabe, porque o Brasil, eles sabiam que não era, em questão de minutos, não fazia sentido que o Brasil tivesse 20% mais barato do ponto de vista europeu. Então foi bem interessante, sim, porque eles aproveitaram esse dia, compraram os ETFs, e isso é uma facilidade que os ETFs trazem, né? Porque da mesma forma que nós aqui no Brasil conseguimos comprar o IVVB11, você tendo uma conta em corretora dos Estados Unidos ou na Europa, você consegue se expor a praticamente hoje qualquer mercado do mundo de uma forma simples, sem você precisar comprar ações individuais daquele país, né, sem saber muito sobre as empresas daquele país, você simplesmente compra o mercado daquele país como um todo. Então isso é interessante tanto para pessoas físicas, que no caso ali dos meus colegas queriam dar uma especuladinha, aproveitar um pouco, ou até grandes investidores que gostariam de se expor, né, aproveitando oportunidades ou até se retirar de forma rápida de certos mercados de acordo com circunstâncias que acontecem. Inclusive em dias assim, com algum escândalo, com alguma notícia muito pesada, o volume dos ETFs ele dispara, porque é a forma mais prática de você entrar ou sair em um determinado setor, em um determinado país ou em alguma determinada estratégia, né, de forma simples, rápida. Então foi bem engraçado, assim, inclusive para mim naquela situação. O Léo tratou aqui rapidamente, né, de exposição setorial, e a gente, quando fala em ETF, pode dar a impressão que é só uma questão geográfica, né? Quero me expor ao mercado americano. Mas lá fora, a gente vê também ETFs, tanto setoriais, como também de estratégia, né, Léo? Assim, é possível, eu estava até vendo ontem, tem um ETF que compra as chamadas Dividend Kings, né? São aquelas empresas que pagam dividendos crescentes, se não me engano, faz 25 anos. Dividends Aristocrats, né? São aquelas empresas que pagam dividendos há mais de 25 anos, crescendo um pouquinho a cada ano. Tem um ETF disso, ou seja, tem ETF para tudo, né? ETF setorial, geográfico, que segue uma determinada estratégia, como essa que eu falei, de comprar ações que crescem dividendo praticamente todo ano. Então, os ETFs, eles são basicamente o que o investidor quiser, né? E tiver demanda, obviamente. Até nichos bem específicos, desde carros autônomos e energias renováveis, até mercado de pets, né? De animais de estimação, tem até um ETF para isso. Então, você consegue realmente hoje encontrar até uma certa crítica que o próprio John Bogle fez antes de morrer, né, que ele infelizmente já é falecido, ele tinha uma certa preocupação com esse também excesso de criatividade que a indústria passaria a ter. Tanta opção que acaba tirando um pouco do espírito inicial, que era justamente transformar em passivo, né? O investidor, assim, quer ter um retorno parecido com a média, só que tem tanta opção no cardápio, que nem você falou, tem pets, dá para o cara investir na Turquia, dá para o cara investir em empresa de internet, empresa que cresce dividendo todo ano, tem tanta coisa no cardápio que acaba virando uma escolha ativa, né? Tudo bem, o produto é passivo, mas a escolha do que você vai botar na sua carteira, voltamos para o problema inicial, talvez, né? Verdade, exatamente. Por isso que até muita gente, né, vem me perguntar, faz uma lista, assim, que tal essa carteira de ETFs? Eu falo, não, começa com 1, 2 no máximo, né? Vai sentindo, começa aos poucos, que a gente se empolga também quando começa a conhecer mais dos ETFs e quer já se expor ao mundo inteiro, a diferentes setores, estratégias. Então, essa é uma dica
dica também para o pessoal que quer começar a investir em ETFs, vai com calma também, né? Não queira já fazer um stock picking de ETFs, né? Um amigo meu, ele é autônomo, né? E ele falou que parou de investir em ações e agora só investe em ETF por um motivo curioso. Ele falou assim, quando ele investia em ações diretamente, aquilo lá roubava um pouco da atenção dele, né? Fazia ele toda hora estar abrindo o home broker para ver cotação e tal. E daí ele falou, parei de gastar tempo com isso, entre aspas, e vou comprar aqui BOVA11 e VVB11, só isso, e vou focar na minha atividade e não vou mais olhar o home broker, né? Pode ser uma vantagem também, né? Realmente, quando você tem ações, aquilo lá te drena um pouco de energia que pode ser, vamos dizer assim, detrimental para sua atividade. E principalmente se a pessoa não tem aquele lado emocional ainda muito forte, né? Que principalmente a gente viu agora o mês de março como é que foi, né? Você consegue continuar, de certa forma, aquela disciplina com os ETFs. Você não tem como se desfazer de empresas individuais, então você se mantém naquele ETF, ele até te ajuda a manter, de certa forma, a disciplina da tua estratégia. Eu queria fazer uma pergunta, ver se o Léo acha estranha ou não. Digamos que para o investidor estrangeiro, os ETFs eles são uma forma de se investir no Brasil, né, de forma rápida, mas da mesma forma eles podem ir embora de forma rápida. Não sei se isso aconteceu em março. Isso acaba abrindo oportunidades aqui no Brasil para o investidor brasileiro. Como é que funciona essa mentalidade? Porque, digamos, a cesta do Brasil acabou um pouco vazia, né? A maior parte da negociação dos ETFs, da liquidez dele, né, acaba sendo entre participantes vendendo o próprio ETF entre si próprio, né? Então, a venda do ETF em si, ele afeta muito pouco o mercado da negociação em si das ações, que representa aproximadamente só 5% da liquidez de um ETF. Então, assim, ele não acaba afetando tanto essa questão dos preços das ações em si, mas lógico que você consegue perceber de uma forma mais clara, né, de acordo com os fluxos de compra e venda do próprio ETF, como que o mercado internacional talvez esteja vendo o Brasil ou qualquer país, né, de acordo com o volume que está sendo negociado daquele ETF. Aconteceu isso, é um termômetro, exatamente, aconteceu isso na época do Joesley Day, que eu te falei. Tem outro gráfico que a Bloomberg mostrou uma vez sobre, na época das eleições também, que um pouco antes das eleições, que tinha aquelas notícias de se o Lula ia ser candidato ou não, e isso acabava afetando também os mercados, e tinha dias assim de pico de negociação do ETF do Brasil nos Estados Unidos. Então ele acaba sendo um termômetro bem interessante também. É uma dica legal também, quando tem feriado no Brasil, mas tem mercado lá fora, é possível você ter uma temperatura de como estariam as ações no Brasil, né, Léo? Algumas empresas têm até ADR, né, as grandes empresas brasileiras, Petrobras, Bradesco, Itaú, essas empresas têm ADR, você consegue ver como que elas estariam negociadas, mas tem o EWZ, que, se não me engano, replica o Ibovespa, certo? Isso, ótimo ponto. A gente consegue ver realmente quando tem feriado e qual seria, teoricamente, o movimento do mercado do Brasil naquele dia, né? O EWZ realmente é o principal ETF de empresas do Brasil negociados no exterior, e ele segue um índice que é muito parecido com o Ibovespa, ele é o MSCI Brasil, então, mas é muito parecido, né? E inclusive tem um índice de small caps lá também, que é o EWZS, então são dois, assim, dos mais, vamos dizer assim, dos mais conhecidos ETFs do mercado brasileiro que a gente tem no exterior. E tem o Turbo também, né? Conta um pouco mais desse EWZ Turbo. ETFs alavancados, eles são até um pouco perigosos, assim, né? Porque tem pessoas que pensam, o alavancado, ele normalmente ele fala assim, se o índice X, vamos supor o Ibovespa, subir 10%, o ETF vai subir 30%, porque ele é alavancado em 3 vezes. Só que isso é diário. Ou seja, no longo prazo não quer dizer que ele vai ser 3 vezes. Isso acaba sendo um pouco perigoso, porque as pessoas acham que ele vai acabar sendo no longo prazo também. E ele, na verdade, ele pode ser totalmente diferente, porque aquele raciocínio que às vezes a gente faz. Lembra-se, uma ação cai 50%, ela precisa
subir 100% para voltar para o valor anterior, né? Então, esse tipo de ETF, ele é bem perigoso e ele para quem não entende bem o que está fazendo, e ele é recomendado para usos, assim, bem pontuais, no curtíssimo prazo, em alguma estratégia, inclusive de trade, assim. Então, para o investidor de longo prazo, não é muito recomendado, não. É isso aí, pessoal. Isso aí é bem apimentado, é o produto tarja preta do mercado financeiro. Mantenha a distância se você estiver começando e só use com muita moderação. Ainda mais o mercado brasileiro, que é extremamente volátil, se a gente pensar em dólar ainda mais, é um mercado que o índice normal pode até estar subindo no longo prazo e esse ETF alavancado virar farinha. Vou fazer mais uma pergunta do Twitter, tudo bem? O Anderson Oliveira quer saber, a liquidez de alguns ETFs na bolsa pode ser centenas de vezes maior do que alguns dos ativos comprados pelo ETF. Isso gera distorção? Como pode isso? Vocês conseguem comentar? Olha, essa é uma dúvida bem interessante que volta e meia aparece por aí. Como eu até mencionei agora há pouco, apenas, né, apesar dos ETFs hoje já representarem aí aproximadamente 25% do volume negociado nas bolsas dos Estados Unidos, esse é um volume de participantes vendendo e comprando o ETF entre eles, né? Agora, o mecanismo que o ETF tem de movimentar o mercado em si, porque a gente sabe que os preços são determinados pelas negociações, né, pela compra e venda das ações. Então, apenas 5% da compra e venda de ações individuais foi afetado pelo ETF. Então, isso acaba sendo um pouco um mito, vamos dizer assim, um mito urbano que tem por aí com os ETFs, que a liquidez seria um grande problema. Na verdade, além dele impactar muito pouco a liquidez das ações em si, as ações small caps, por exemplo, principalmente, né, as ações menores, elas representam uma fração muito pequena dos índices dos ETFs muito grandes, dos ETFs que são os mais negociados no mundo e nos Estados Unidos. Por exemplo, algum ETF que siga o índice S&P 500. O peso de cada um desses ativos dentro do ETF é proporcional ao tamanho. Então, por isso que as maiores empresas dentro do índice são Apple, Microsoft, Amazon. E a empresa lá que está em número 500, que ainda é uma empresa muito grande, né, ainda seria considerada aí provavelmente uma large cap nos Estados Unidos, ela é uma fração muito pequena do peso dentro do ETF. Então, assim, o impacto da liquidez, ele não é tão importante assim nesse caso. Até o mês de março, a gente teve, né, uma queda muito pesada aí das ações e os ETFs de ações, eles se comportaram até muito bem. Os ETFs de renda fixa já é um pouquinho diferente, porque já tem um problema aí um pouquinho maior, né? Os bonds, de modo geral, eles são pouco líquidos. Então, você pode ter uma diferença um pouco maior aí entre o preço dos ativos sob gestão e o preço do ETF em si. Mas com relação às ações em si, eu não vejo essa preocupação. Léo, uma pergunta que eu tenho aqui. Beleza, gostei de ETF, eu estou ouvindo aqui o podcast nosso. Quais são os principais ETFs do Brasil? Quais suas características? Bom, do Brasil, com certeza, seguindo o índice Bovespa, né? Então, ali o BOVA11, tem o BOVV11. A diferença ali vai estar entre a liquidez deles. Esse seria o principal, né? Então você vai estar seguindo o índice Bovespa, que ele é representativo do mercado do Brasil como um todo, ali das principais empresas, né? Você também tem o Small 11, que é o índice, que é o ETF de small caps. Então ele vai ter empresas que ainda são grandes, né, só que menores do que as empresas do Ibovespa. Então você vai ter, elas costumam ter um potencial de valorização, de crescimento um pouco maior, só que também por serem empresas menores e talvez menos sólidas, elas podem ter uma volatilidade um pouco maior também. E o próprio IVVB11, né, que segue o mercado dos Estados Unidos. Esses acho que são os três principais assim que a gente tem no Brasil. Existem outros, até um que foca em dividendos, que é o Divo, outro que foca só no setor de finanças, né, o setor financeiro, mas eu acho que assim, se o investidor do Brasil quer começar com ETFs e começar com os ETFs listados no Brasil, o BOVA, o Small e o IVVB11 já estão assim, eu acho que já é uma combinação muito eficiente, já está de bom tamanho e já está muito bem diversificado, não só dentro do Brasil, mas também fora, né? E atenção, se liga aí que é hora da revisão.
Momento Telecurso 2000 no Invista com o Thiago. Eu quero saber do Léo Maranhão 3 pontos positivos e 3 pontos, digamos assim, nem tão positivos de se investir no ETF. Já falamos que o trabalho do gestor é bater o alfa, é bater a média do mercado, mas às vezes, para o investidor iniciante, para o investidor pouco aclimatado, a média pode ser uma boa, não é mesmo, Léo? Concordo, Lucas, e é um dos principais motivos que os ETFs crescem tanto no mundo inteiro. Os custos acabam sendo muito mais baixos, né? As taxas de administração. Então, hoje, um investidor que tem uma conta numa corretora dos Estados Unidos consegue investir no mercado americano, né? Representado aí pelo índice S&P 500, 0,03% de taxa de administração, que é um número, assim, muito diferente das taxas cobradas por fundos de gestão ativa, aí que chega a 2%, normalmente, né, em média, que tem, o objetivo de superar o mercado, só que estatisticamente a gente vê que a maioria não consegue bater o mercado de forma consistente ao longo de anos e décadas. As pessoas começaram a perceber que acaba sendo mais eficiente você investir num ETF que segue aquele mercado, pagando taxas muito mais baixas, né? E as taxas acabam impactando no longo prazo também, porque os juros compostos, eles funcionam a nosso favor, mas também contra a gente nessa questão dos custos e taxas, né? Investir em ETFs acaba sendo uma forma prática de diversificar sua estratégia, não somente em índices, mas em segmentações, em setores do mercado, não é? E sem dúvida é um dos principais pontos positivos também, essa facilidade de atingir mercados ou outras classes de ativos que seriam difíceis de outra forma, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o IVVB11, é uma forma muito simples de investir no mercado dos Estados Unidos, mas se a gente tem uma conta numa corretora lá nos Estados Unidos, né? Ou isso também funciona na Europa, por exemplo, você tem acesso a ETFs que seguem mercados do mundo inteiro, então desde mercados emergentes até China, né? A região dos países asiáticos, enfim, a gente consegue atingir o mundo inteiro, setores muito específicos também, então, por exemplo, setor de tecnologia ou esses nichos que você comentou, né, de novas tecnologias, ou até outras classes de ativo, como títulos de renda fixa dos Estados Unidos, ou títulos de dívida de empresas, né, dos Estados Unidos e da Europa, então como se fossem as nossas debentures, né, você também consegue atingir através de ETFs que basta tendo uma conta numa corretora nos Estados Unidos, hoje a gente consegue atingir, né, e ter acesso a esses ETFs de uma forma simples. O terceiro ponto que eu reforçaria é, né, essa questão da praticidade do tempo, que às vezes o tempo despendido pela pessoa em se aprofundar muito ou ficar acompanhando o mercado, às vezes ela nem quer se aprofundar tanto assim, né? E ela pode ter um resultado eficiente, ela pode ter um resultado muito bom, cuidando da carteira dela alguns minutos, inclusive, por mês. E isso os ETFs acabam facilitando, porque ela não precisa entrar muito em detalhes, empresa por empresa, né? Então ela pode fazer ali uma escolha de 2 ou 3 ETFs, se diversifica em diferentes mercados ou até, vamos supor, small caps, large caps, exterior, e ela consegue administrar menos ativos, né? De uma forma bem mais simples. Eu só vou interromper o Léo um pouquinho para tentar abordar um ponto negativo que foi muito abordado no Twitter quando abrimos a thread de perguntas para este podcast. Afinal, existe ETF no Brasil que cobra dividendos? Como é que é essa dinâmica dos dividendos dentro de um ETF? E se um dia haverá um desses fundos que, em vez de reinvestir, pague os dividendos, né? Aqui no Brasil os dividendos eles são reinvestidos no próprio ETF, né? Então a gente não deixa de ganhar os dividendos, mas a gente não recebe eles na conta, né? Eles são reinvestidos no ETF, ou seja, isso reflete num valor maior da cota, mas a gente acaba não tendo essa opção de escolha, né? Então quando o investidor já está na fase de receber, né, a renda passiva, vamos dizer assim, em vez de estar fazendo
a fase de acumulação, ele teria que se desfazer desses ETFs para receber a renda, né? Então a gente acaba não tendo muito essa escolha, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, você recebe, né, os dividendos e daí a pessoa pode escolher se ela quer reinvestir ou não. E na Europa você tem até as duas opções de ETFs. Você pode escolher tanto que reinveste, né? Então para o pessoal que está na fase assim, mais de construção, né? A gente sabe da importância de reinvestir os dividendos para potencializar ainda mais o poder, né, dos juros compostos. E também tem a opção dos que distribuem. Então, acho que no Brasil a gente vai ter ainda essa opção de receber, né, mas ainda é um mercado que está só começando, então ainda não temos essa escolha. Um outro ponto negativo, né, também de ETFs no Brasil especificamente, é que a gente não tem a isenção na hora que vai vender esse ETF, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem os R$20 mil de isenção na hora de vender ações, nos ETFs a gente não tem isso ainda, infelizmente, mas também é algo que acontece só aqui nos ETFs do Brasil, né? Um terceiro ponto que eu mencionaria é que a gente ainda tem muito poucas opções para investir no mercado brasileiro através dos ETFs. A gente tem ali, né, o Ibovespa, o Small Caps e alguns outros índices mais específicos, mas, por exemplo, tem muita gente que acaba tendo uma objeção muito grande com ETFs no Brasil porque não gosta do índice Bovespa, por exemplo, né? Então, ele é muito forte na questão de commodities, na questão de bancos, mas eu acredito que a gente vai no futuro ter índices melhores para se investir no mercado do Brasil, né? Você tem diversas opções lá no exterior, você consegue ver que existem índices que fazem, inclusive, uma seleção, né? Você consegue filtrar de uma forma, mesmo assim sendo gestão passiva, que a gente chama, você consegue filtrar usando indicadores, por exemplo, indicadores fundamentalistas de lucros, de dividendos, enfim, você consegue selecionar empresas um pouco com uma qualidade um pouco melhor para entrar no ETF, consegue também limitar o peso de certos setores. Então eu acredito muito que a gente vai ter melhores opções no futuro, né? E acaba sendo ainda hoje uma limitação, né, dos ETFs, que a gente ainda não tem muitos índices para escolher quando quer investir dentro do mercado do Brasil. Então é isso, pessoal. Queria aqui agradecer a presença de todos, a presença do Lucas, a sua presença também, nosso espectador, e a presença do Léo Maranhão, que é o expert aí de ETFs no Brasil. Léo, fala aí um pouco mais como é que pode fazer quem quiser te acompanhar nas redes sociais, acompanhar um pouco mais do seu trabalho envolvendo aí todo esse conhecimento a respeito de ETFs. Então, muito obrigado aí novamente, Thiago, Lucas, pelo convite. É muito bom poder estar participando aí com vocês e trazendo essa discussão para o Brasil, né? Então, quem quiser me seguir, hoje eu estou, né, produzindo conteúdo, em contato com o pessoal, principalmente pelo Instagram. Então me segue lá, é o Léo Maranhão BR, que a gente troca uma ideia. Se ficou mais alguma dúvida aí, pode me mandar um direct lá que a gente conversa. E é isso aí, então sigam aí o Léo Maranhão, a gente também está em todas as redes sociais, eu sou o Thiago G. Reis, tem também as redes sociais da Suno, a gente está em todas as redes sociais, certo, Lucas? Exatamente, e não se esqueça, deixe o seu like e siga o Invista com o Thiago para receber os novos episódios todas as quartas-feiras, né, Thiago? É isso aí, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, trazendo todo tipo de informação que vai te transformar em um investidor mais completo e assim você vai ter retornos melhores. Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe.